Fala, turma. Falar aqui do ALZR11, um fundo que já foi bem queridinho. Tem quem não goste, obviamente, tem quem goste, né? Mas aqui não é unanimidade, como a gente vê muitas vezes em outros fundos, como o HGRU. E por quê? Porque o LZR era um fundo até então sem alavancagem, há pouco tempo atrás, e se tornou um fundo bem alavancado. O lado positivo daqui era sempre que os contratos são atípicos, 100% dos atípicos. O lado negativo também era que os imóveis, alguns dos imóveis aqui possuem localizações que se ficam aí com o pé atrás, se de fato são tão boas caso o inquilino saia. Isso é algo que nunca me preocupou, porque contratos são atípicos, de longo prazo, então tem muito para rolar ali, para ficar se estressando se o inquilino vai sair ou não, né? Só aproveitando o gancho sobre essa questão, um fundo imobiliário que muita gente também sempre ficou muito com o pé atrás é o GGRC11, Logística, que o pessoal lá tinha contratos 100% atípicos e com alguns imóveis e localizações que o pessoal ficava com o pé atrás. E o GGX11 está renovando seus contratos com aqueles inquilinos, né, locatários. Pode ser que aconteça o mesmo com a LZR lá na frente, né, mas aqui os contratos, a média está longe, né? Então é o tipo de preocupação que não precisaria ter. Mas são os motivos aí de fazer alguns gostarem do fundo, outros não gostarem do fundo. E tem notícia melhor, positiva aqui, nesse último relatório, que saiu ontem, né? A respeito da situação da alavancagem. Então a gente vai dar uma olhada, né? O fundo aqui, ao término do mês, ele tem 259 milhões em posição de caixa e valores mobiliários. Deixando claro aqui, né? Valores mobiliários também, não é só caixa, tá? Ou 20% do patrimônio, né? Com liquidação aqui, deixa eu só tirar o WhatsApp aqui. Com a liquidação da SPE, do imóvel Mercado Livre, os balanços aqui que estavam nessa SPE entraram aqui no ALZR. Então a alavancagem a alavancagem daquele imóvel entrou, assim como entraram os 81 milhões. E é isso aqui que a gente vai ver lá embaixo, como dar um respiro para o ALZR para prorrogar não, né? Para ter mais tempo para fazer uma emissão, prorrogar ali na frente, né? Para não precisar fazer já uma emissão esse ano que vem, porque a situação nesse momento para fazer emissão ela não está boa para o LZR, né? Como para alguns fundos imobiliários, quase todos. Então fazer uma emissão esse ano que vem seria algo mais difícil, né? Então o fundo ele entrou aqui, esse dinheiro aqui que vai ajudar o fundo, né? Aqui temos o LZR, carrega uma reserva aqui de 0,01, o guidance de distribuição ainda do primeiro semestre, tá? Então a gente tem que esperar virar ali para a gente ver o segundo semestre. Aqui ele está falando do mercado secundários, né? O fundo ele ganhou 7 mil cotistas, tá? Virou base 10, né, gente? Então virou base 10, o pessoal entra. Entra, mas sem saber questão de alavancagem, risco ou não que não tem. Apenas o pessoal tá olhando lá, custa 10 reais, 9 reais, eu vou comprar, né? Não deveria ser assim. Mas eu acho que é uma questão de tempo, maturidade, para os investidores irem se atentando a outros pontos que não sejam o dividend yield e o preço da cota negociada ali na tela do home broker, né? Então o fundo ele tem aqui 23 imóveis, amplamente diversificados. Esse é um ponto positivo do LZR, né? De fato, eu digo assim, não é de agora, eu falo isso há muito tempo, é que eu comecei a gravar conteúdo para o YouTube só esse ano. Mas lá no Instagram, eu falo há muito tempo que o LZR é o fundo mais diversificado hoje, né? Para quem quer diversificação, tem vários tipos de perfis de inquilinos ali, locatários, o LZR é o fundo, né? Obviamente eles têm uma alavancagem, eu espero que o gestor, conforme o tempo passar, ele vai diminuindo essa alavancagem, não queira ter uma pegada como a do TRXF, até porque o TRXF lá, eles entregam mais resultado. Eles fazem alavancagem, mas entrega mais resultado. Aqui o gestor ele não está entregando tanto resultado assim, pensando num fundo tão alavancado, né? Mas a diversificação deles aqui, ela é bem, bem significativa, a maior do mercado. Então eu separei só alguns pontos, para não ficar longo demais o vídeo, que me chamaram a atenção nesse relatório, porque não muda muita coisa. Aqui nós temos comparação de um ano para o outro, né? As receitas imobiliárias, então 9 milhões aqui para 11 milhões aqui. Isso aqui poderia melhorar essa demonstração de resultado aqui do fundo. E a gente vê que as receitas imobiliárias aqui, tem uma observação, né? São os aluguéis recebidos mais rendimentos de FIs e CRIs investidos, né? Poderia estar separado isso aqui dentro. Né? Então eu vejo que é uma coisa que o gestor poderia trazer melhor para a gente ver de fato as receitas. Né? Tem os aluguéis ali embaixo, fundo a fundo, imóvel é imóvel. Eu não vou sentar ali para fazer esse cálculo. Né? Isso já podia estar aqui dentro separadinho. Né? O que é de CRI de receita, o que é de rendimento de FI, o que é dos aluguéis recebidos. Né? Quem sabe no futuro a gestão melhora esse ponto. Deixa eu
passar toda essa parte aqui, o fluxo de caixa projetado. Aqui o fundo está trazendo as parcelas, né, do IPG aqui, 3 milhões, vai receber agora em julho. Aí tem mais no Aptiv aqui, que ele vai receber 4 milhões e 5 do 7. Lembrando que parte desse Aptiv aqui que ele vendeu para o GGS11, né, tá aqui, 38 milhões ele vai receber em cotas do GGS11, né? Então não é dinheiro, aí vai cotas a valor patrimonial do GGS11, o patrimonial do GGS11 é 11 reais e alguma coisinha, hoje negocia a 10, então se hoje o fundo vende ele toma um prejuízo, então não é um dinheiro assim, que já está aqui dentro, né? Na verdade, o fundo ele já está recebendo dividendos do GGS11, então vender aqui não faz muito sentido nesse momento, né? Aqui também tem pela venda do imóvel Satilana, valor de 53 milhões, recebeu aqui 3,75 e 5 do 7. Aqui foi um negócio assim, que eu, sinceramente, não entendi, porque eles vão continuar recebendo aluguel aqui, negócio bom para o ALSR, né? Mas eu queria saber qual foi a contrapartida aqui. Eles vão continuar recebendo, eles receberam 3,75 milhões e vão continuar recebendo aluguel por um bom período ainda aqui que o fundo continua tendo um imóvel, né? Então o fundo ele continua com o imóvel por um prazo e nesse prazo ele continua recebendo. Eu dei uma enrolada porque eu estou vendo se está aqui, né? Projetamos um incremento de lucro caixa adicional ao fundo 0,008 no primeiro semestre e posteriormente incremento médio aproximadamente 0,003 por cota nos 39 meses subsequentes. O capital é que aqui o fundo ele vai receber, né, ainda os aluguéis disso aqui, ainda fica com o fundo. Se eu não me engano era até o 30º mês, 31º mês, eu não lembro agora, estava lá no fato relevante, mas ele continua recebendo. Então assim, fez uma boa venda e continua recebendo o aluguel aqui, né? Queria entender o porquê quem está comprando esse imóvel aceitou não receber já o aluguel, né? Mas enfim. Aqui nós temos o CRIs do fundo, certo? 496 milhões, vem diminuindo, porque ele está pagando, né? As amortizações aqui também. Era de 500 e alguma coisa, caiu para 496. E aqui é o ponto, né? Do vídeo aqui. A posição de caixa e valores mobiliários atual do ALSR cobre mais de 5 anos de obrigações futuras previstas com amortizações do CRIs e compras parceladas dos ativos. Para mim não cobre, tá? Os 5 anos. Para mim vai até aqui, 28. A gente vê aqui que o gestor ele arredonda aqui, ó, 48 milhões, 58 milhões, aqui 12 cai para 12 milhões, 25 milhões, 39 milhões. Mas por quê? Ele não considera, por exemplo, aqui o pagamento desses earnouts, tá? Aqui ele não está considerando. Até que ele deixa aqui, ó, earnouts e parcelas de retenção passíveis de não materialização. Então pode ser que o fundo ele não precise pagar isso aqui, né? Eu já gosto de considerar aqui esses earnouts como pagamento. Então eu prefiro ver que o fundo ele vai ter caixa até aqui e não até aqui, né? Porque isso aqui geralmente acaba sendo pago, né? Então esse caixa que está aqui de 259 milhões não é bem assim, né? Posição de caixa e valores mobiliários atual do ALSR. Isso aqui também podia vir separado, né? Os fundos podiam fazer isso. A gente vê aqui, ó, que mudou nessa questão da SPE. Isso aqui é março, competência março, informe mensal. A gente vê aqui que o fundo ele tinha ação de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas de FIs, 148 milhões. Né? A gente vem para cá, a gente vê que isso sumiu. Né? Não tem mais ali competência, deixa eu só ver, né? Ó, maio 25. Então esse é um dinheiro que agora entrou para o caixa do fundo. Cadê aqui, ó, cotas, né? Sociedades se enquadram em FI e tal. Não tem mais, né? Então parte entrou na alavancagem, parte vai entrar em outros valores a receber aqui do fundo, certo? Então, assim, entrou um caixa mais para o fundo, né? Para ele ter um respiro, porque se a gente olhar os outros relatórios da LZR, a gente vê lá que o caixa era, para mim, era até 2026, não passava disso, né? Mas agora, para mim, isso aqui vai até 2028 com o que ele tem ali. Né? Esse dinheiro que entrou a mais, aqui a gente tem as parcelas que o fundo tem a receber, 24, dá 22. Deixa eu até ver isso aqui, eu não somei, mas eu acho que vai bater 22 mais 24,5 mais 19,8. Não bate ainda, né? Dá 66,3, que se a gente olha aqui o informe mensal, em maio, a gente vê que por venda de imóveis eles têm aqui 70 milhões 250 mil a receber, né? Então, assim, não bate, né? E ainda tem que lembrar o seguinte, né? Isso aqui são valores que o fundo tem a receber, né? Recebimentos pela venda de ativos. E ainda tem aqueles 38 milhões que em algum momento aqui
eu acredito que o fundo vai conseguir vender. Então, obviamente, aqueles 38 entram aqui, né? Então, assim, até 2028 eu vejo que a situação do fundo ela melhorou bastante, né? Em questão de alavancagem, né? Com esses 80 milhões aí que entraram, né? Aqui nós temos a estrutura do capital, como ela está organizada, né? A gente vê que a alavancagem do fundo, obrigações, relações de obrigações dividido pelo patrimônio líquido, a quase 50%, né? É muita coisa, né? O gestor ele já deu entrevista que ele se sente confortável com isso aqui, quer diminuir, mas assim, para mim não tem nada de confortável, né? Aqui, 100% dos contratos de locação vigentes são atípicos. A gente vê que a média aqui, ó, de bastante tempo, né? 9,7 anos, né? O Atento no Rio de Janeiro que está para acabar aqui 1,1 anos. E esse é imóvel que o pessoal diz, né? A localização não é legal e tal, será que loca de novo e tal? Tem que deixar o tempo passar, né? Teve outros imóveis que o fundo saiu, né? Se não me engano ainda está aqui em cima, o locatário saiu antecipadamente, que é um desses imóveis aqui, né? Do IPG, se não me engano é esse aqui, né? Que saiu o locatário aqui, saiu antecipadamente, então o fundo ele recebeu a multa, né, ó, já havia recebido uma multa de 5,6 milhões pela rescisão antecipada do contrato de locação, e depois o fundo foi lá e vendeu esse imóvel. Né? Então o mesmo pode acontecer com essa questão aqui do Atento. Né? Até porque eu vi uma entrevista aqui do gestor, que eu gostei, onde ele disse que foi perguntado onde ele não pretende mais investir. Né? Quais seriam os segmentos? Ele falou lajes. Né? Então eu vejo isso como positivo. Né? Eu vejo que talvez o gestor ele vai buscar pegar esses imóveis mais de renda urbana, galpões, de repente. Aí o ALSR vai ficar de fato um fundo ainda mais seguro. Hoje não dá para dizer que é tão seguro por causa do tamanho da alavancagem. Né? O pessoal coloca isso aqui para finalizar o vídeo. Né? O pessoal coloca aqui essa questão de porcentagem. Né? Aqui está alta, né? Assim, outros fundos que colocam 8%, 10%, porque de fato é 8%, 10%. Só que ainda assim, o que interessa é saber quanto tem de caixa, líquido, e quanto vai cobrir as amortizações. É isso. Tá? Não adianta ficar olhando essa questão de porcentagem. Isso aqui diz pouco, aqui está alto, ok, mas vamos imaginar que aqui dissesse que é 10%, certo? E se for a relação líquida aqui, descontando e tal, daria 6%. Interessa. Tem que ter caixa. Se não tem caixa, vai ter que fazer dívida, né? Se não quiser fazer dívida, os imóveis estão entrando como garantia em alguns fundos imobiliários, né? Não é só o fluxo de pagamento, os imóveis entram lá como garantia, então pode perder o imóvel, né? Então o que interessa aqui é caixa, tá? Mas fica aí a atualização do ALSR, conseguiu um bom respiro aqui por causa das emissões, né? Que eu não vejo que a maioria dos fundos imobiliários, eu dificilmente vejo eles conseguindo fazer emissão em 26. Esse ano, TXF fez uma agora. Os fundos que estão fazendo emissão já casados, né? Não tem nada emissão onde a maioria é o investidor, pessoa física, né? Que está ali comprando e tudo mais. Eles estão fazendo emissão algo já casado ou para fazer incorporação. Já é algo garantido também, vai pegar, dar cotas na compra lá do outro fundo que vai incorporar e etc. Né? Vai fazer emissão como a gente viu em 23, ali em 24 ainda. Isso eu não vejo os fundos fazendo agora em 26. Acredito que a depender do governo que entra ou fica, a depender das atitudes, pode melhorar ou pode piorar. Né? Se piorar, meu Deus, aí mesmo os fundos vão ter que rebolar ali para ver como é que vão fazer. Mas queremos acreditar que a coisa vai melhorar. Né? Então, até aqui eu diria que o fundo está numa situação mais cômoda do que estava antes.